Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a pop art. Então vem comigo, vem! A pop art, ela é um movimento artístico que surgiu por volta de 1950 na Inglaterra e ela foi fazer sucesso realmente em 1960 nos Estados Unidos. Os temas da pop art são em relação ao consumo, à publicidade e o estilo de vida americano, que se disseminou, que esse é o estilo de vida americano e tal, a partir de 1960 lá nos Estados Unidos. Então, o termo em inglês significa arte popular, só que eu não quero que vocês confundam com arte popular brasileira. Por quê? Porque a pop art, ela vem com a ideia de trazer coisas muito consumíveis, tanto em questão de imagem quanto em questão de itens consumíveis. E a arte popular brasileira já é outra coisa completamente diferente. Então, quando a gente for tratar da arte popular, será arte popular, e da pop art, pop art. A ideia da pop art era fazer uma crítica ao consumismo. As coisas que estavam sendo consumidas excessivamente. O período da globalização, então tudo era muito vendido e tudo era muito comprado. As principais características da pop art: a aproximação da arte com a vida cotidiana. Então a arte até aquele período ela era feita para os museus e as pessoas que iam a museus consumiam arte, digamos assim. Então eles aproximam a arte da vida popular, da cultura de massa. A utilização de cores vibrantes e intensas nas obras, reprodução de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, como eu acabei de dizer, o uso da serigrafia, que é uma técnica, imitação da estética industrial, então como se fosse aquela estética de reproduzido várias vezes em massa, para que as pessoas pudessem ver, reproduções em séries do mesmo tema, uso de imagens de celebridade. Então, como eu disse, nem tudo que é comprado é item palpável. Então, por exemplo, eu compro um computador, eu compro um notebook, eu compro uma capinha de celular, eu compro uma Coca-Cola, eu compro um salgadinho. Então, nem tudo que é comprado são itens palpáveis. As pessoas também compram a imagem de celebridades. Como assim, professora? Toda vez que vamos dar o exemplo do Neymar, ele aparece em uma propaganda, ele está vendendo a imagem dele. E toda vez que você compra alguma coisa, porque uma celebridade apareceu, porque uma celebridade indicou, você está comprando por causa da imagem da pessoa. Fora isso, os músicos, os filmes, todos eles vendem uma imagem. Todos. E essa imagem começa a se tornar muito vendida, principalmente em Hollywood, nos Estados Unidos. E eles começam a produzir pinturas e obras de arte com essas imagens de pessoas famosas. E outra situação, outra característica é a inspiração no universo dos quadrinhos. Então eles pegam a ideia do quadrinho e eles fazem obras de arte com temas de quadrinho, com aquelas onomatopeias de boom, de pá, de explode, etc. Eles começam a fazer obras de arte que tenham essa ideia das histórias em quadrinho. Então agora eu vou passar algumas imagenzinhas para vocês acompanharem, para vocês começarem a perceber essas principais características. As principais técnicas que eles usavam bastante era o stencil. O que é o stencil? Stencil é você pegar uma chapa, normalmente de raio-x, que eles utilizavam muito, eles faziam o desenho ali e eles recortavam ou a parte que tivesse inteira em branco ou a parte que tivesse inteira em preto. E esse desenho ficava vazado, ou seja, se eu pegasse uma placa aqui assim, eu podia passar a minha mão naqueles buraquinhos. Colocavam esse stencil numa parede ou num muro e passavam o spray.
e saía a imagem da pessoa. Normalmente eles faziam isso repetidamente. Então, um stencil com uma cor de spray, outro stencil com outra cor de spray, outro stencil com outra cor de spray e tudo da mesma celebridade. Igual lá na atividade 02 que tem na apostila de vocês. Sobre a pop art, pessoal, terão duas atividades na apostila de vocês. A atividade 01, que é um questionário, que vocês vão passar as respostas para mim pelo link que eu vou enviar essa semana. E a atividade 02, que é vocês utilizarem a ideia do stencil e produzirem uma pintura, pode ser à mão, porque a gente não vai utilizar o spray no EAD, porque não vai dar certo. O ideal seria a gente ter a aula presencial para fazer essa atividade com o stencil mesmo, né? Então a gente vai fazer uma ideia dela. Vão pegar a imagem que está lá no anexo, vão imprimir, tá? E vocês vão pintar da mesma forma que Andy Warhol fazia. Então dá uma olhada nas imagens de Andy Warhol. Então, utilizando a técnica de Andy Warhol, a ideia de cores vibrantes, de cores intensas, vocês vão pintar aquela última imagem que eu coloquei em anexo. Vocês podem utilizar ou lápis de cera, tinta para vocês pintarem à mão mesmo, com o desenho impresso, ou vocês podem pegar a imagem e pintar num programa de computador ou no aplicativo, se vocês souberem como fazer, né? E ficar mais fácil, o que vocês acharem que seja mais legal. Daí eu vou soltar o link e vocês vão enviá-la para mim também. A última atividade de vocês, da apostila, é uma história em quadrinho. Então como que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar no máximo 4 quadros. Então, 4 quadradinhos, que consistem em uma breve, uma pequena, uma tirinha, né, de uma história em quadrinho. E vocês vão produzir uma historinha em quadrinho contando uma piada. Lembrando que essa piada, ela não pode ter caráter de ofensa, ela não pode ser preconceituosa, não pode ser racista, homofóbica, machista, etc. Tá? Então tem que ser uma piada que não ofenda e não humilhe nenhum tipo de pessoa. Tranquilo, meus amores? Aguardem então as atividades. Um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, dê um grito e me avise.